não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Eu vou trazer absolutamente tudo sobre essa tragédia que foi confirmada aqui há poucos instantes. Eu vou explicar para vocês tudo o que aconteceu. Pegou o Brasil inteiro de surpresa essa notícia que acabou de ser confirmada aqui na imprensa neste exato momento. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Ministro do STF acaba de acionar a Polícia Federal e a Interpol para que prisão seja efetuada a qualquer momento, gente, tá? Ministro do STF acabou de acionar a Polícia Federal e a Interpol, colaboração internacional, para que prisão seja efetuada. Essa prisão pode ser efetuada a qualquer momento, ela pode acontecer a qualquer momento. E eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar e muito dessa prisão, que pode acontecer a qualquer momento, e foi ordem de ministro do STF. É outra bomba que devastou Brasília neste exato momento, principalmente é um espectro político. Vocês vão entender porque eu vou trazer a informação completa nos mínimos detalhes. E claro, já além dessas outras várias informações, não vou dar spoiler de tudo aqui no início para o vídeo não ficar muito longo. Vou fazer daquele jeitinho que vocês gostam, rápida, breve, bem objetiva, já dando início aqui com as informações. Rapidamente, claro, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar um vídeo o máximo possível que vocês puderem. Inclusive, gente, tá? Só mais um spoilerzinho aqui. Acabou de vazar aqui um vídeo do Lula completamente desesperado. O Lula entrou em desespero, tem o vídeo dele desesperado. E o motivo do desespero do Lula, então, vocês vão ficar chocados. Eu vou trazer o vídeo aqui na tela para vocês verem o Lula desesperado com uma notícia que foi confirmada aqui há poucos instantes. Então, vocês já estão inscritos aqui embaixo no canal, já ativou o sininho das notificações, deixou o joinha? Esqueceu não, gente, tá? Deixa o like, deixa o joinha, porque a própria plataforma entende que o conteúdo é importante, é relevante, distribui para as outras pessoas que querem ter acesso a esse tipo de conteúdo. Muitos de vocês mandam para vocês, são ninjas, né? Como eu tenho orgulho de cada inscrito aqui desse canal. Vocês foram lá, me procuraram no Instagram, inclusive para quem aí, gente, tá? Não tá me seguindo lá, Fabiana Cardoso, tá? É a mesma roupinha que eu uso aqui nesse canal, tá lá, Fabiana Cardoso, contadora. Facinho que vocês me acham lá. Segue, porque eu tô sempre postando conteúdo por lá também. Aí vocês me enviaram esse vídeo, eu rachei o bico de rir do desespero do Lula aqui nesse vídeo. O Lula foi participar de um evento e assim, gente, tá? A semana começou terrível pro Lula, né? Com o Lulinha sendo chamado de ladrão na cara do ladrão. Esse aqui é um comentário que tá aqui em cima, ó. Segundamos com o Lulinha sendo chamado de ladrão na cara do ladrão. O Lula entrou em desespero, porque ele estava ali no evento, ele foi sair do povo. Por isso que o Lula não gosta de caminhar no meio do povo, né, dos eleitores, porque ele acaba escutando aquilo que ele não quer. E no momento em que ele estava ali caminhando no meio do povo, provavelmente um aposentado, furioso, né, gritou para ele: Lula! O Lulinha roubou o dinheiro do povo. Gente, a cara do Lula na hora é impagável. Vocês vão ver, vejam só. Seu filho roubou! O seu filho roubou! Cadê o dinheiro dos aposentados, Lula? Vocês viram aqui? O seu filho roubou! Cadê o dinheiro dos aposentados, Lula? Meu Deus, que vergonha! Vou ter que voltar, vejam só. Seu filho roubou! O seu filho roubou! Cadê o dinheiro dos aposentados, Lula? Escada com nós! Que vergonha! Ele fingiu que nem escutou e saiu de fininho. Que vergonha. Cadê o dinheiro dos aposentados? O seu filho roubou! O seu filho roubou os aposentados! É, gente, ao ser questionado, Lula, cadê o dinheiro dos aposentados e pensionistas? O Lula pegou, tomou Doril e ó, sumiu. Que vergonha, gente. O Lula, na filha da humilhação, ele passou 1 zilhão de vezes, porque vai gostar de passar vergonha. Deu para vocês entenderem por que o Lula não gosta de multidão, de muita gente, completamente o avesso do Bolsonaro, que adorava ir para multidão, que ele era outra coisa, né? Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Pessoal, e o Senado Federal está
providenciando mais uma derrota acachapante para o Lula. Vocês sabiam disso? Para vocês entenderem essa bomba que eu vou trazer e que deixou o Lula desesperado, antes você precisa ter acesso a essa informação. Saiu recentemente aqui na imprensa, Lula diz a aliados que não aceitou a derrota e insistirá em Jorge Messias para o STF. Ou seja, o Lula já nem disfarça mais. Ele está completamente enlouquecido. Para ele não serve outro nome. Tem que ser o Jorge Messias. Porém, o regimento do Senado Federal pode acabar com esse plano do Lula, gente, tá? O Lula acabou de receber uma notícia que deixou ele completamente devastado. Calma que eu vou explicar para vocês, e é sobre... Ao que tudo indica, o Messias não vai para o STF. Mesmo Lula esperneando, se descabelando, não vai ter como. Senadores apontam um grande problema, um entrave regimental para a nova indicação de Jorge Messias. Ou seja, o Lula quer mandar de novo o nome do Jorge Messias para o Senado. Porém, o regimento interno traz um problema para o Lula. E isso pode não acontecer. Senadores com quem a CNN conversou apontam existir um entrave regimental caso o presidente Lula indique novamente o advogado, o Jorge Messias, ao STF. Trata-se do ato da mesa do Senado 1, publicado em 2010. Ele regulamenta incisos do regimento interno da Casa que tratam da escolha de autoridades e prevê, no artigo 5º, que é vedada a apreciação na mesma sessão legislativa de indicação de autoridades rejeitada pelo Senado Federal. Segundo os senadores, isso significa que o presidente Lula poderia até indicar Messias novamente, mas a apreciação do AGU pelo Senado Federal só poderia ocorrer na próxima legislatura, ou seja, apenas no ano que vem. Ou seja, o Lula está aí desesperado. Ele quer porque quer o Messias no STF. Ele pode até arriscar, né? Mandar novamente, indicar novamente o Messias para o STF. Porém, nessa legislatura, por esses senadores, ele não pode mais ser sabatinado. Somente pela próxima legislatura. Ou seja, os próximos senadores é que vão sabatinar o Jorge Messias. Agora pensem comigo, se agora, nesse formato do Senado Federal, o Lula não conseguiu, imagina no próximo, que possivelmente a grande maioria que vai estar lá, possivelmente vai ser senadores de direita. Ou seja, gente, o plano do Lula acaba de ser travado pelo regimento interno do Senado Federal. O Lula deve estar pistola com essa notícia, gente, tá? E o motivo do desespero do Lula não é só esse, não. Blusinhas, desenrola 2 e subsídios. Lula gasta últimos cartuchos para se reeleger. O Lula ligou o modo desespero, gente. O desespero, ó, toque, toque, toque. Bateu na porta do Lula e ele tá disposto a torrar o nosso dinheiro, mover mundos e fundos para se perpetuar no poder. Nem que para isso ele tenha que ferrar e lascar com a vida do povo brasileiro. O presidente Lula anunciou nas últimas semanas uma série de medidas econômicas, ou seja, vai jorrar muito dinheiro, né? Medidas pelo midiático, que são consideradas pela oposição e por analistas como elementos de um derradeiro pacote dedicado à redução de sua elevada rejeição ao impulso de uma campanha da reeleição. O movimento eleitoreiro se acelera e ocorre quando pesquisas mostram presidência, né, do desgaste de imagem do governo, sobretudo em temas como deterioração da economia, segurança pública e saúde. A estratégia visa promover, a despeito de agravar as tensões fiscais, a sensação de um alívio no bolso do eleitor. Só que o povo já está mais do que vacinado, não vai cair nessa lorota. Ou seja, aquele alívio momentâneo que ele pode até conceder, mas daqui a alguns meses volta tudo a mesma coisa. E o povo não está disposto a continuar com o Lula no poder porque sabe que o Lula é sinônimo de lorota, de mentira, de bravatas. O Lula ficou bonzinho. Ficou agora, né? Acabou com a taxa das blusinhas que ele mesmo criou.
Isenção do imposto de renda depois de 3 anos. Isso foi promessa de campanha, mas depois de 3 anos é que ele foi implementar. Gente, eu ficaria aqui um dia inteiro contando as lorotas e as mentiras do Lula. Mas agora ele acordou. Não, agora eu quero combater o crime organizado. O Lula agora virou um anjinho, né? Há 6 meses, há 5 meses da campanha eleitoral, o Lula vira um anjo. Mas parece que o povo não está disposto a cair na lorota, na baba de calango do Lula novamente. Vamos lá, gente. Daqui a pouco, ministro do STF aciona Interpol e Polícia Federal para que prisão seja efetuada, e essa prisão pode acontecer a qualquer momento. Daqui a pouco eu vou trazer. E essa prisão vocês vão gostar. Mas antes, deixa eu trazer aqui para vocês. Mas antes, deixa eu trazer aqui para vocês, lamentavelmente, uma notícia triste. Como eu fiquei triste com essa notícia. Morre piloto de helicóptero da polícia baleado. Vocês lembram daquela ação no Rio de Janeiro, gente, tá? Lamentavelmente, ele não resistiu e morreu no hospital. Felipe, esse que está aqui na sua tela, gente. Eu vim acompanhando, mas ele não resistiu. Felipe Monteiro Marques, que foi baleado naquela operação no Rio de Janeiro, atuava como um piloto da Polícia Civil no Rio de Janeiro. Morreu hoje aos 46 anos. O agente estava internado em estado grave após fazer uma cirurgia para a retirada de um hematoma na cabeça. A morte foi confirmada no Instagram de Felipe, administrada pela esposa dele, Keisma Marques. Hoje nos despedimos de alguém que deixou sua marca por onde passou. Felipe foi guerreiro do início ao fim, enfrentando cada desafio com coragem, determinação e fé, afirmou ela em nota, gente. Nossa, eu fiquei abalada com essa notícia. Eu confesso pra vocês, gente, tá? Porque foi um guerreiro. Deu a própria vida pra salvar o povo ali do Rio de Janeiro daqueles criminosos e ele não resistiu. Muito triste aqui essa notícia, gente, tá? Lamentavelmente foi confirmada nesse dia de hoje. E agora, gente, ministro do STF aciona Interpol e, claro, a Polícia Federal para que prisão seja efetuada. É exatamente a prisão contra um criminoso da mais alta periculosidade, que é o responsável por um dos maiores rombos fiscais do Brasil. PF aciona a Interpol para localizar o dono do grupo Refit, que está foragido, gente. A prisão foi decretada e ele está foragido. Tá aqui, ó. Ricardo Magro, investigado por fraudes fiscais estimadas em 52 bilhões de reais. A Polícia Federal enviou o nome do empresário Ricardo Magro, dono do grupo Refit, para a difusão vermelha da Interpol. A medida busca incluir o investigado na lista internacional de procurados da organização policial sediada na França. O pedido foi encaminhado no último sábado 16, em cumprimento a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. O magistrado autorizou a prisão de Magro e determinou mandados de busca e apreensão contra o ex-governador Cláudio Castro no âmbito da Operação Sem Refino. Segundo a PF, Magro deve ser procurado em 196 países sob suspeita de participação em fraudes fiscais bilionárias, tá? E esquema de sonegação de impostos. Os investigadores o apontam como o maior sonegador de impostos do país. Este homem aqui é acusado de ser o maior sonegador de impostos do Brasil. Esse aqui é o que eu chamo de peixe grande, gente, tá? Isso aqui é o que nós chamamos de peixe grande. E aí, gente, com a Interpol na jogada, com o nome na lista vermelha da Interpol, a situação complicou drasticamente aqui para o foragido. E prisão pode acontecer a qualquer momento. E agora, para finalizar, uma notícia que não é boa para o Lula. Damares aciona TCU por rombo de mais de 250 milhões em vacinas. O governo Lula vai ter que se explicar. Simplesmente pegou 250 milhões, é como se pegasse 250 milhões, jogar na lata de lixo e tacar fogo. É mais ou menos isso que o governo Lula fez. Possíveis falhas na gestão de vacinas e medicamentos do Ministério da Saúde
levaram a senadora Damares a solicitar informações detalhadas ao TCU. O pedido encaminhado nesta sexta-feira exige acesso integral à auditoria sobre o desperdício de imunizantes, que causou prejuízo estimado de 260 milhões por causa de lotes vencidos. No ofício enviado, ao presidente do TCU, Vital do Rego Filho, a parlamentar pede não só o relatório da auditoria, mas também toda a documentação relacionada, como votos, pareceres técnicos, registros de oitivas, resposta dos órgãos auditados e possíveis planos de ação emitidos pelo tribunal. A senadora quer que a apuração seja ampliada para outros itens estratégicos sob responsabilidade do governo Lula, gente. Então, o governo Lula possivelmente vai ter que se explicar. É muito dinheiro, né, gente? 250 milhões, assim, praticamente jogados na lata do lixo. Tem que ser muito incompetente, gente. Tá? Isso que eu sempre falo pra vocês. O Lula é muito incompetente. Meu Deus do céu, é uma tragédia para o Brasil. O jornalista Cláudio Dantas acabou de explodir uma bomba. Sabe aquele sicário que morreu na prisão? Ou morreu, ou foi queima de arquivo. Até hoje essa história tá bem mal explicada, né? Pois bem, o jornalista Cláudio Dantas acabou de explodir uma bomba sobre aquela morte do sicário, do capanga do Daniel Vorcaro, que eu tô aterrorizada. Mas para vocês entenderem, que após essa informação aqui, a informação que a gente tem é que muitas autoridades estão desesperadas lá em Brasília. Por que eles estão desesperados, preocupados? O que é que o jornalista Cláudio Dantas revelou que deixou tantas autoridades desesperadas no caso da morte cabulosa, do sicário do Vorcaro na prisão? É uma bomba que ele descobriu e vai revelar tudo nos mínimos detalhes. Para vocês entenderem, tem que assistir do início até o fim. Vai ter um ponto aqui desse vídeo que ele vai explodir uma bomba. Eu tô aqui, gente, arrepiada até agora. Eu tô chocada, aterrorizada. Vocês vão entender. O pai do Vorcaro foi preso ontem. A gente trouxe todas as notícias, toda a história aí do pai do Vorcaro. Mas tem uma notícia que é interessante, porque assim, essa é exatamente isso aí. O sicário pediu um contato com o pai do Vorcaro antes de morrer em cela. Coloca aí, abre a matéria pra gente ler junto rapidamente aqui, olha só que estranho. O Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário, pediu para que familiares procurassem o Henrique Vorcaro logo após ser preso pela Polícia Federal. Ou seja, a primeira pessoa para quem ele ligou depois de ele ser preso, a primeira pessoa para que ele pediu para ligar foi o pai do Vorcaro, o Henrique Vorcaro. Isso logo após a prisão dele lá na Compliance Zero. A informação consta em depoimento prestado pela mãe e pela irmã dele no inquérito que apura a sua morte. Tá? A informação aí do Globo. Segundo a investigação, o sicário orientou as duas, a mãe e a irmã, a entrar em contato com o pai do Daniel Vorcaro porque ele saberia ajudá-las e orientá-las. Tá? Então o Mourão foi preso em 4 de março, na mesma fase da operação em que Daniel Vorcaro voltou a ser detido, na segunda prisão dele. Horas depois de ser levado para a superintendência da PF em Minas, Sicário se enforcou na cela onde estava custodiado. A morte cerebral foi confirmada 2 dias depois. De acordo com os depoimentos obtidos pela PF, as ligações feitas para a mãe e para a irmã foram os únicos contatos autorizados ao investigado após a prisão. Nas 2 conversas, ele repetiu a recomendação para que ambas procurassem Henrique Vorcaro. As informações reforçam o entendimento da PF e do ministro André Mendonça de que Henrique Vorcaro tinha papel central na coordenação dos delitos ligados ao esquema investigado. Tá? Então, assim, essa história do sicário já é ela meio sinistra. A forma como aconteceu a morte dele, ela me parece que ainda não está muito esclarecida. O ministro André Mendonça andou dizendo para parlamentares, inclusive na época da CPI do INSS, que queria investigar isso, e eu ouvi desses parlamentares que eles questionaram o André Mendonça. André, ministro, como é que é isso? O senhor recebeu as imagens da cela onde estava aí o sicário? Ele falou, não, recebi, vi, e realmente ele se matou. Ele pegou aí a manga da camisa longa que ele usava, prendeu e virou quase uma lenda já urbana, porque ninguém viu o corpo, o pessoal aí vem questionando, algumas reportagens que foram ao cemitério, até entrevistaram o menino lá que trabalha no cemitério, dizendo que não houve movimentação lá no lugar onde a família está enterrada, os outros parentes, antepassados, etc. e tal. Mas enfim, virou um problema, virou uma questão. E agora essa questão fica ainda mais, vamos dizer assim, mais complexa. É o que eu digo, o ministro poderia pegar e se manifestar sobre isso, ou até mostrar para os parlamentares, convidar alguns
os parlamentares mostrar esse vídeo para que não parassem dúvidas sobre a morte do sicário. Tá? E, mais uma vez aqui, a nossa crítica, né, à própria Polícia Federal, porque não é possível, o sujeito acabou de ser preso e horas depois está morto. Né? O Estado tem a responsabilidade, Júlia Luci, de garantir a proteção. E uma pessoa que tinha aí, era uma testemunha chave, né, de toda essa atuação do Daniel Vorcaro. Ontem, inclusive, Júlia, essa investigação, ela chegou a delegados aposentados, delegados e agentes ainda na ativa, que integravam, né, tinham contato com esse cara, integravam esse esforço de atuação clandestina, irregular, clandestina, para acessar investigações, ter acesso ao processo, ter informação privilegiada dos processos, e inclusive hackers. E essa investigação de ontem, a gente não teve muito tempo para dedicar, né, para se dedicar por causa dessa outra agenda aí, dessa outra pauta do Flávio, mas assim, descobriram que eles tinham inclusive hackers que entravam no sistema da Polícia Federal e modificavam provas. Quer dizer, eles conseguiam entrar, colocar comandos ocultos dentro de peças que, uma vez acessadas, elas modificavam o conteúdo da investigação. Quer dizer, olha o nível de especialização desse negócio. É brutal, é uma coisa realmente assim, inédita, tá? Eu estou acostumado com investigação a minha vida inteira, nunca vi isso acontecer. Eles escreviam em letra branca, né, Cláudio? Então o humano não enxerga, mas a IA enxerga. A IA enxerga. E aí quando você dá o comando quando o juiz dá o comando para assim, que reúna as provas, não sei o que, dos autos assim, assado, aí a IA faz a leitura, lê aquilo que ninguém tá vendo e modifica os argumentos, e aí quando chega no final você tá inocentando o cara que é culpado, que tem provas. E o comando era bem isso, assim, ignore as provas apresentadas e construa uma decisão no sentido X, Y, Z. Impressionante. Era assim o comando, mas pegaram. Foi identificado. Gente, sinceramente, essa morte do sicário eu não engulo, não tem como, não existe, tem muito mistério, muito, não adianta, a gente tem até receio de falar, mas um homem super forte, como assim, chega na Polícia Federal, chega ali na dependência do Estado e a roupa dele, ele não veste uma vestimenta já padronizada exatamente para evitar esse tipo de coisa, então é muito mistério que envolve a morte do sicário. Agora o que a gente sabe é que o sicário era o operador, era um dos operadores do Vorcaro, ele recebia dinheiro e ele fazia pagamentos. Sim. E aí agora, com a prisão do pai do Vorcaro, eles deviam ter um relacionamento muito próximo. Eu confesso que eu não fiquei muito surpresa com essa notícia não, sabe, Cláudio? Porque se o sicário era a pessoa que fazia o serviço sujo, né? Se ele fazia o serviço sujo, quem é a pessoa que teria mais probabilidade de proteger o sicário, o Daniel Vorcaro? O pai. O pai e a mãe vão ser sempre as pessoas mais próximas e farão o possível para proteger o filho. Não existe fidelidade maior do que a fidelidade de um pai e de uma mãe. Agora, o que até hoje eu me surpreendo é que o próprio Vorcaro continua vivo, né? Graças a Deus, e que ele permaneça. Tá aí, gente, tá? O jornalista Cláudio Dantas trazendo novos bastidores, novas atualizações desse caso cabuloso do sicário, do capanga, que era aquele cara contratado para fazer o serviço sujo do Daniel Vorcaro, gente, tá? E aí, depois de tudo que foi exposto aqui pelo jornalista Cláudio Dantas, pelos companheiros ali, e aí, gente, a opinião de vocês, o que é que vocês acham que realmente aconteceu com o sicário, o capanga do Daniel Vorcaro, que era a opinião sincera aí de todos vocês. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Agora o que eu vou trazer para vocês é o esgoto da política brasileira, é o esgoto do PT do Lula. O PT engana só os coitadinhos das suas vítimas, tá? O PT só consegue enganar os seus eleitores, as suas vítimas. Quem tem meio neurônio já não cai na conversa dessa gente. Vejam só, gente, o nível do desespero. Com Flávio Bolsonaro agora na frente nas pesquisas, né? Coladinho no Lula. Vejam só o nível do desespero dos esquerdistas para tentar reverter o quadro do Lula, para fazer o Lula ficar bem na fita, ficar bem nas pesquisas. Isso, para mim, é desespero, gente. Isso aqui é o esgoto da política brasileira, o que eles têm coragem de fazer para que o Lula se perpetue no poder. É uma canalice sem precedentes. Vejam só. Na gestão Galípolo. Então, não vamos agora começar a tentar inverter as coisas. A denúncia é clara. É clara, a relação promíscua e corrupta do clã Bolsonaro com o Banco Master e o Vorcaro. Essa é a denúncia que está em prova, tem áudio, tem voz. Tem ele pedindo dinheiro, pedindo valores, chamando ele de irmão, conte comigo. Então, não vamos tentar inverter. Um presidente da República recebe todo mundo. Isso não prova absolutamente nada, nem nenhuma relação promíscua entre o presidente e qualquer banqueiro ou qualquer empresário do país. E outra coisa que eu acho importante, no governo passado, toda vez que os órgãos de investigação chegavam próximos, né, daqueles que estão ligados ao ex-presidente, o que ele fazia?
Ele trocava os delegados, trocava os atores. A diferença é que agora nós tratamos a Polícia Federal como polícia de Estado, não como polícia de um presidente, polícia de um governo, polícia de um partido. Esta é a diferença. Na gestão Galípolo. A diferença é que vocês são um bando de hipócrita. Lula aconselhou o Vorcaro a não vender máscara ao BTG. Isso saiu na imprensa. Então quer dizer que tem que ter áudio. Para comprovar algo contra o Lula tem que ter áudio. Tem que ter imagens. Vocês são um bando de... E agora a questão do Lula, gente. Pelo amor de Deus. PF troca delegado que pediu investigação sobre Lulinha. Agora... Esses inúteis aqui vêm dizer que na época do Bolsonaro tinha interferência da Polícia Federal, mas que aqui no governo Lula, não. Aqui no governo Lula, a Polícia Federal é uma polícia de Estado. Não é uma Polícia Federal do presidente. Não, esse negócio aí de PF trocar delegado que pediu investigação sobre o Lulinha, isso é conspiração da direita. Isso é só uma coincidência. Eu acho que esse pessoal aqui, gente, eles pensam que na nossa testa deve estar escrito assim, ó, idiotas. Porque isso é subestimar a inteligência do povo brasileiro. Isso é subestimar a inteligência do povo brasileiro.